Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de introdução ao Linux, né, parte 2. Então, a gente falou aula passada, né, a respeito de permissões, diretórios, tipos de Linux e alguns comandos básicos, né, que a gente vai dar um pouco de continuidade, né, falando também de alguns comandos básicos e prolongando um pouco para a área de redes, né, que acho que é uma área que é bem importante do Linux, devido a eles serem mundialmente usados como servidores, né, algumas vezes, não só como máquinas desktop. Né? Então, por isso que é o jogo importante que a gente veja alguns comandos a respeito disso. Então, né, a maioria dos Linux, ele usa um gerenciador de pacotes. Né? A gente até falou disso na aula passada, né, e os gerenciadores de pacotes servem para instalar e desinstalar pacotes de software. Né? Então, o que a gente pretende com esses comandos? Né? Identificar novos softwares, né? Ver uma lista de novos softwares. Então, vou mostrar para vocês aqui no meu terminal, né? Quais são os principais comandos. Então, primeiro eu vou entrar como root aqui. Tá? No root, então, a gente pode usar diretamente os comandos, né? Então, os comandos clássicos são apt-get, update, tá? Para atualizar nossa lista de pacotes. Então, a gente, né, se a gente está usando o Ubuntu, obviamente, né, ou está usando o Debian, né? No meu caso aqui é o Ubuntu, então a gente digita esse comando e ele vai buscar da internet, né, diretamente os pacotes, a lista de pacotes nova, né, e atualizada essa lista de pacotes. Feita a atualização desse banco de dados, né, de softwares, né, disponíveis para a minha versão aqui de Linux, né, no caso, a gente pode passar a consultar algum software. Por exemplo, digamos que a gente queira um browser, né, um navegador. Então, eu posso fazer uma consulta, né, cache, search, né, então, e o nome do software que eu desejo. Então, se eu quero um browser, vamos ver o que ele vai me mostrar. Então, reparem que ele tem um festival de browsers. Né? Então, aqui, por exemplo, ele tem o Chrome, né? Mais para cima ele tem alguns outros, né? Provavelmente. Eu quero ver se ele acha pelo menos o Firefox, que é um dos que a gente mais conhece, deve estar mais para cima. Tem software demais, reparem, né, pessoal? Então, quando procura por alguma coisa, pode vir, né, uma coisa muito genérica, como é o meu caso, pode vir muita coisa. Né? Então, quero ver se aqui ele vai achar. Não, o Firefox. Achou o Firefox também, né? Então, se eu quisesse instalar o Firefox, a gente poderia instalar ele tranquilamente, tá? Então, tem outros, né, pessoal? Tem outros softwares também, né? E assim por diante. Então, reparem que tem esse ICP, eu já usei esse browser aqui, tem mais, né, tem alguns outros tipos de versões de browser diferentes um pouco, né? Então, isso é normal, tá, pessoal? Então, tem vários, como a gente está falando de uma biblioteca extensa, softwares livres, né, vai vir um excesso, né? Então, digamos que a gente queira procurar também um Office, né? Provavelmente vai ter mais de um tipo, né? O mais comum que a gente tem visto aí é o LibreOffice. Vamos ver se ele tem o LibreOffice. Bom, reparem que ele tem o LibreOffice aqui, uma série de pacotes, né, do LibreOffice. Então, esse aqui deve ser, né, o padrão. Então, se eu quisesse instalar, né, eu não vou fazer isso agora, mas seria apt-get install, né, e o nome do pacote. Só que aí eu tenho que pegar o nome correto aqui da lista, né, que nem eu falei, por exemplo, LibreOffice, colar aqui e apertar Enter. Né, e aí ele vai baixar e instalar automaticamente, tá? Se eu estivesse usando uma outra distribuição de Linux, né, se eu estivesse usando geralmente Linux baseados em Red Hat, né, que é uma principal segunda distribuição mais comum aí, a gente usaria o gerenciador de pacote chamado Yum, tá? Assim como eu dei todos esses comandos, né, para o apt-get, a gente tem os comandos muito similares por Yum. Né? Então, a mesma coisa, vai ter Yum update, vai ter Yum search, e vai ter Yum install, né? E todos esses comandos, e também eu vou ter que ler, identificar qual é o nome do pacote certinho que eu quero instalar, e, né, digitar o nome do pacote, tá?
Então, isso é tranquilo, tá, pessoal, de fazer. Eu fiz alguns exemplos aqui, né? Vamos ver se acha softwares mais específicos. Opa, onde tem o search. Então, ó, tem basicamente alguns softwares, né, que utilizam o Spotify, né? Então, eu acho que não, o próprio Spotify em si, talvez ele não esteja aqui, tem que baixar do site, tá? Então, o que que acaba acontecendo, né, pessoal? Voltando para a aula aqui. Quando a gente não consegue instalar algum software via, né, o esquema de atualização via gerenciador, né, apesar que ali eu fiz todas as instalações, né, usando o gerenciador modo texto, né, a gente também sabe que no Ubuntu aqui, né, se eu sair da tela cheia aqui, a gente também tem o gerenciador de pacotes aqui, né, ou seja, atualizador de programas, né, e dentro do ajuste a gente pode, ou às vezes até por aqui mesmo, né, por essa área de onde eu quero escolher um software, né, além de ele não me listar, ele me dá a opção de, às vezes, de eu poder instalar. Né? Então, o que acaba acontecendo? Se a gente não conseguir instalar o pacote, a gente pode tentar entrar no site, né, do Linux, lá o site do nosso fornecedor de Linux, e esse site geralmente possui, né, dentro das instalações, esses pacotes, né. No caso, se for um Linux tipo o Red Hat, né, a gente vai ter os pacotes RPM, ou seja, o arquivo é .rpm, e se for no caso do Debian, né, e do Ubuntu, vai ser um arquivo do tipo .deb. Então, essas são as extensões clássicas, né, desses tipos de Linux. O próprio Linux Debian, ele reconhece, né, esses arquivos .deb, né, no navegador, ali, se a gente abrir o navegador, ele reconhece e sugere que você instale, né. Provavelmente, né, o Red Hat, ou Fedora, ou CentOS, ou, enfim, SUSE Linux, né, OpenSUSE, eles utilizam pacotes do tipo RPM, eles também reconheçam, né, esse arquivo .rpm como sendo um arquivo de software, né, um pacote de software. Então, a gente consegue instalar também pelo ambiente gráfico, tá? Mas se não conseguir instalar pelo ambiente gráfico, a gente, né, no caso do Debian, a gente vai ter que usar o dpkg. Esse comando aqui é o comando de instalação de um arquivo .deb. Né? Então, aqui, reparem, né, que ele fez o download, né, de um navegador, aqui não é o navegador, perdão, isso aqui é o servidor de www, ou seja, o servidor de páginas, tá, o Apache. Então, ele baixou o apache.deb aqui, né, e ele mudou as permissões, né, que tem aula passada, botou as permissões de execução pro arquivo, e aqui ele simplesmente mandou instalar. Então, ele vai tentar instalar esse pacote. Às vezes acontece, tá, pessoal, como tu está baixando um software de fora do repositório, né, ele pode não achar as dependências, né, não achar as bibliotecas, e aí ele vai sugerir que tu instale a biblioteca não sei qual, tá? Então, isso aqui, esse comando, né, de instalar manualmente, é um dos últimos recursos, né? Tentem sempre instalar utilizando, né, o apt-get ou o yum, né, em vez de fazer manualmente, né? Mas caso não consigam, né? Algumas vezes eu já tive problema com isso, né? Por exemplo, quando eu fui instalar no meu Linux há um tempão atrás aquele esquema de compartilhamento virtual de janelas, né? Que acho que, se não me engano, é um software desses que tem assistência remota, né? Vocês podem lembrar aí que daqui a pouco me vem à cabeça qual é o nome do software de compartilhamento remoto, né? Então, é aqueles softwares que a gente usa para acessar uma máquina remota, né? E aí, a ideia foi que eu tentei instalar, não consegui. Aí eu tentei baixar o Deb lá do site do fabricante, eles forneciam, né? E aí, quando eu tentei instalar esse Debian no meu Debian, né? Antigamente eu tinha um Debian 8.04, se não me engano, né? Que já não era o último também. Ele não conseguiu instalar, né? Falou que faltavam algumas bibliotecas, e aí, com as mensagens de erro, eu consegui descobrir que bibliotecas eram. Aí usei o apt-get para instalar as bibliotecas, né? Instalei as bibliotecas, tentei de novo manualmente, e aí foi, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo que fazer esse procedimento, né? Se aqui der erro, eu tentar identificar qual é o erro,
tentar instalar o que falta de biblioteca usando, né, o apt-get e o apt-get search, né, para achar as bibliotecas, e depois tentar de novo manualmente. Se isso aqui correr tudo bem, então a tendência é que você possa usar o software, né? Então, como é um serviço de inicialização, né, um servidor Apache, ele aqui dá o comando para inicializar, né? Então, não vou fazer isso porque eu acho que eu nem tenho aqui no meu, né, e acho que não vale a pena a gente... Aqui é a mesma coisa, só que com o pacote RPM, né, então, mesma coisa, ele baixa o arquivo RPM, né, esse comando wget aqui é para baixar qualquer coisa de site, tá, pessoal? Então, vocês podem usar, né, eu acho que no meu terminal eu devo ter, tem dois, assim, navegadores, modo texto, tá, que a gente pode usar, na verdade mais de um, né, mas o wget, tá, que é para baixar alguma coisa, né? Então, se eu quiser dar um wget, www.google.com, ele vai baixar o HTML lá da página principal do Google, e se eu botar um caminho completo, ele vai baixar tudo. E tem também o curl, né, que é CURL, se for pensar, né, mesma coisa, né, .google.com, ele vai baixar, tendência de baixar. Geralmente, esse curl, às vezes, tem alguns parâmetros, né, e ele não faz direto como o wget, né, que baixa o arquivo automaticamente, e aí, às vezes, a gente tem que botar o caminho do que certinho do que a gente quer baixar. Existe um Lynx também, que é um navegador modo texto, eu nem tenho instalado, né, mas é uma opção. E o Lynx 2, ó, quando ele vê que eu não tenho instalado, ele já sugere que eu instale, tá? Então, o Lynx 2 também não tenho instalado, tá? Mas seriam opções de navegador, tá? Então, para eu poder baixar isso via linha de comando, ou, obviamente, vocês podem usar o navegador de vocês, né, para baixar. Então, reparem que muita coisa no Linux dá para fazer via linha de comando, né? Até fazer download de determinados arquivos. Então, o que acaba acontecendo? Se, né, não funcionar, né, esses casos de instalar via manual aqui, né, via comando rpm-i, o nome do pacote, né, e fazer aquilo que eu falei, faltou uma biblioteca, eu vou lá e dar um rpm search e procuro a biblioteca que faltou, instalo o que faltou, né, uso o yum, né, no caso aqui do Red Hat, né, yum search, yum install, e vou reinstalando o que falta, né, para esse software do HTTP aqui ser instalado com sucesso. Feito isso, eu posso usar ele, tá, normalmente. Se não der, qual é a outra, né, grande opção? É eu baixar o software a partir do código-fonte. Se for um software como é o Apache, né, aqui nesse caso, né, o Apache ele é um software, né, gratuito, ele é um servidor de site, né, e ele é open source, e aí, devido a isso, né, a gente pode ter que ter acesso ao root, ó, com um espaço aqui no meu slide, sem querer, então eu vou corrigir isso depois. Então, tu tem que ter o acesso root, né, que eu estou tendo aqui, ou usar o sudo, né, caso tu seja um usuário privilegiado, e depois também a gente tem que ter instalado os compiladores, né? Se esse software é programado, né, ele é desenvolvido em C, eu tenho que ter o GCC. Se ele é C++, eu tenho que ter o G++. Se ele for feito em Fortran, eu tenho que ter o G77, o G90, enfim, pacotes de compilação. O Make, né, para fazer a compilação também e outros. Então, o que acaba acontecendo, né? Eu tenho que baixar o pacote de software, né, e tentar instalar via o comando. Então, eu tenho que, nesse caso, obrigatoriamente, eu tenho que ter o acesso bash, né. Lembra que aqui, quando eu tenho os arquivos RPM, eu posso tentar, né, usar o meu gerenciador de arquivos e tentar instalar ele no ambiente gráfico também. Só que quando tu faz a instalação disso aqui no ambiente gráfico, né, sem ser via comando, vocês não veem os erros, né, que gerou durante a tentativa de instalação, caso ele não consiga instalar, né. Então, a gente não consegue identificar se faltou biblioteca, enfim, coisas do gênero. Então, por isso que eu sugiro que usem, né, o modo terminal ali para instalar as coisas. Nesse caso aqui, né, então, ele vai também ter necessidade de algumas bibliotecas, né, e ter o Make instalado. Então, geralmente, o procedimento, né, quando o software, né, é de código aberto, né, qual é a tendência, né, é que a gente tem que instalar o Build Essentials, né, ou seja, esse pacote aqui de compilação básica, né, que ele vai ter o Make, alguns compiladores, né, para que a gente possa compilar esse software. E então, depois, né, a gente começa a ter que baixar o arquivo, né? Então, aqui ele dá um exemplo, né, a gente pode até tentar baixar o pidgin aí, vamos ver. Vou abrir aqui no navegador.
E Universal Chat Client. Vamos lá, ver se eu consigo fazer download, né? Aqui vai ter install. Windows, Linux. Tá, ele vai pedir para instalar dessa forma. Então, build from source, né? Então, digamos que não deu para instalar lá via linha de comando, né? Então, eu tenho que baixar e ele já está me dizendo, né? Que provavelmente eu preciso da versão aqui e tal, mas a versão atual é a 3. Vamos ver se eu consigo baixar aqui. Tá, então deve ser, esse aqui acho que são, perdão, acho que vou voltar, e acho que os sites oficiais são aqueles ali, né? SourceForge, tal. Vamos tentar baixar daqui. Não foi daqui. Não botando. Opa, perdão. Vamos de novo. Fechei que não deveria ter fechado, né? Então, vamos lá. Para fazer download, versão Linux, tá, mas não quero baixar, from source, aqui, download não, agora vai. Aí, senão vai começar em 4 segundos, e agora a gente vai tentar fazer a instalação na mão. Tá baixando, acabou de baixar, tá? Então a gente vai entrar aqui no downloads. Eu tô no root, perdão. Voltei. Então, aqui vai estar o arquivo, né, o plugin, esse aqui. Então, o que eu tenho que fazer, né? Vocês não viram ainda, a gente vai falar disso na aula, tem que descompactar, xvfj, nome do arquivo, e ele descompacta, né? Então, está descompactando. Ele está aí na pasta aqui, né? Então, reparem que aqui ele está, né, com todos esses... Então, qual é o procedimento padrão, tá, pessoal? O procedimento padrão de instalação é /configure, né, que ele vai verificar todas as bibliotecas, se tu tem, se tu não tem instalado, né, e vai te dar algum erro, caso tu não tenha algo instalado. Repare que ele está fazendo só verificações, ele acabou de dizer que eu não tenho isso aqui, ó. Então precisaria instalar isso aqui, né? Então tem que dar um apt sudo, né, não estou como root mais, sudo apt cache search, então tem que instalar esse cara aqui, sem ponto. Assim, achou. Então, eu devo ter que instalar esse pacote aqui. Sudo apt get install, né? Esse pacote. Quero instalar. Ele baixa via internet, já instalou, está instalando, configurando, finalizando. Volto de novo a tentar o configure. Ele vai verificar se tem alguma coisa faltando. Deu outro erro, eu preciso do glib tal versão, né? Então, instale o glib tal versão, né? 2.16 ou não, apt cache search glib, tudo, né, na frente. Ups, tem coisa demais. Grep glib, mas diminui um pouco. Glib, new library source, glibc, provavelmente aquele ali. Então, opa, glib networking, muito provavelmente glibc, tá, pessoal? Então, eu acredito que seja esse cara aqui que está precisando. Vamos tentar. Sudo apt get install source. Foi. Achei que ele ia pedir para eu confirmar a instalação. Esse aqui é um pouquinho maior, né? 17 MB. Foi. Ó, reparem que ele instalou a 2.217. Agora vamos tentar de novo. Configure. Quem sabe agora vai, pessoal. Ó, não tem outra coisa. Opa, deu algum outro erro. Se você tem esse pacote instalado, você precisa instalar o package config. Sudo
apt cache search pkg config. Provavelmente esse aqui. Muito provavelmente. Vamos ver se tem algum outro. Acho que por ali mesmo. Ou esse aqui. Aqui já confio. Acho que esse aqui, tá, pessoal? Porque a minha arquitetura é AMD64, né? 64 bits. Acho que é esse aqui. Esse aqui acho que é para 32 bits, né? Ou alguma outra. Ó, X32 Architecture. Então acho que a minha é essa aqui. Só estou tentando explicar, né? Sudo apt get install. Repara, né, que a instalação manual é muito mais complicada, né, pessoal? Tem que ter uma série de pacotes para poder só compilar e configurar aqui, né, a minha tentativa de instalação, né, do software manualmente. Continua dando erro, né? Então ele continua dizendo que está dando algum erro aqui para minha glib. Então vou tentar ver de novo se não acho o glib, né? Então acho que não está conseguindo. Eu vou tentar fazer o seguinte, vou deslogar do terminal e logar de novo, né? Porque às vezes acaba acontecendo isso. Vou dar para vocês. Tentar fazer o configure de novo. Porque às vezes, como eu instalei muitos pacotes, pessoal, às vezes a gente tem que relogar na máquina e tentar, não, mas não deu igual. Né? Então ele está dizendo que eu não tenho, né, o glib, então deu problema, não consegui de jeito nenhum, apesar de que o meu Debian disse que deveria estar funcionando. Eu vou tentar instalar aquele pacote que meus slides falam, né, a respeito do Builder, né, esse aqui, Build Essentials, piada aqui. Já está atualizado. Está sugerindo que eu faça um apt auto remove para mover alguma coisa aí. Vou fazer. Vou tentar instalar de novo aqui para ver se já está mais novo. Continuo sem, né? Então vou ver se o readme diz alguma coisa a respeito do que eu tenho que ter instalado. Tá? Então às vezes o readme também ajuda, né, pessoal, a gente definir. Ó, eu posso tentar configurar sem os plugins, né? Está dizendo, ó, você pode fazer o configure sem o plugins. Vamos ver o que acaba acontecendo se eu desabilitar os plugins. Talvez ele precise de menos coisa para instalar, mas se continuar dando erro no... eu também não sei se eu tenho instalado. Não, já sei se eu tenho instalado. Mais deve ter instalado. Acho que foi o que eu instalei, né? Já está instalado. Não sei, ele continua dando erro, tá? Então, reparem que a instalação manualmente às vezes acaba acontecendo esse tipo de problema. Não consegui identificar qual é o erro, né? Então, às vezes ele tem o config log, né? Então, ele tentou configurar e aqui nesse config log, às vezes ele dá alguma dica. Né? Ó, ele identificou qual é a minha máquina, lá, identificou isso, aquilo. E quando ele foi fazer alguma coisa, deu problema. Exit. Mais para cima, talvez ele tenha dado alguma mensagem de erro, dizendo exatamente o que não. Então ele disse que não achou, da qual não foi encontrado. Então, isso pode ser também porque eu não estou tentando compilar isso aqui como root, né? Vamos ver se isso muda se eu
pôr o usuário root, então vou tentar fazer isso. Vou fazer menos. Vou tentar colocar minha senha de superusuário aqui. Ver se agora vai. Downloads, plugin, configure. Mas agora, durante a instalação, ele não reclame do glib, né? Não, continua reclamando. Então, infelizmente, não vou conseguir fazer, né, a instalação. E o ideal seria fazer isso, depois eu teria que fazer um make, tá? Comando make para compilar, e depois um make install, tá? Esse seria o procedimento padrão, tá? Como instalar o software manualmente. Então, como eu não consegui, eu vou desistir. Aí vou acabar apagando aqui o arquivo, o diretório, pedindo ponto, né? Vou apagar os dois, porque eu baixei o diretório, então eu vou desistir, como falei, para voltar para o usuário Gerson aqui. Vamos seguir nossa aula. Então, se tu não conseguir, infelizmente, que nem eu, desiste, né? Fica instalando um monte de coisa na tua máquina, né? Mas o procedimento correto é fazer um ponto barra configure, um make install. Obviamente que se eu fosse instalar aquela porcaria via, né, que nem ele recomendava, para apt, cache, search, pin, né, ele ia achar aqui, eu ia ter que só dar um apt-get install, né, pessoal, e instalar aqui, ó, o pacote está aqui. Tá? Então, obviamente, esse recurso de instalar manualmente é o último, tá, pessoal? Reparem que aqui eu instalei algumas outras coisas, né? Tipo, eu instalei o Notepad++ na minha máquina, se não me engano, algumas outras coisas, né, necessárias. Instalei alguns temas na minha máquina também, né, para mudar o formato, mas inicialmente o clássico é isso, tá? Vamos lá, voltar para a aula aqui. Não conseguindo instalar, né, via código-fonte, né, tem que tentar descobrir com o fornecedor de software que bibliotecas que eu tenho que instalar, que pacotes que eu tenho que instalar. Como eu falei, às vezes aquele readme ali ajuda, né, ele diz, primeiro tu faz tal comando, instala tal biblioteca, depois tu faz isso, depois faz aquilo. Alguns fornecedores são mais claros a respeito disso, tá, pessoal? Vamos lá. Então, quais são os aplicativos bem conhecidos aí, né, pessoal, no Linux, assim, dizendo quando a gente está trabalhando com ele como um servidor, né? Então, a gente tem alguns serviços clássicos, tá? E o que é interessante desses serviços é que eles já são mapeados, tá? Então, como a gente falou lá, né, nosso diretório / etc., né, ele um diretório de configuração, né? Então, se a gente der um more aqui, né, ou um left, a gente poder voltar, no service, que é um arquivo de configuração, ele vai te mostrar, né, cada porta de cada serviço, né, e que tipo de protocolo que é. Então, repare que, por exemplo, o FTP roda na porta 21, né, ou FTP seguro, né, para SSL, o SSH roda na porta 22, o Telnet na 23, o Sendmail, né, o servidor de e-mail roda na 25, e assim por diante. Então, aqui tem, né, o named server roda na porta 42, e geralmente na 53 também, domain, que é domain name server, né. Então, existe uma série de serviços, tá, pessoal, que vocês já usaram, né, tipo HTTP, ó, a gente sabe que roda na porta 80, né, então o www, que a gente está acostumado a usar, roda na porta 80, e assim por diante, né, que vai ter vários protocolos que vocês aí já devem ter usado, inclusive os do Windows, né, aquele protocolo do Windows aqui de compartilhamento de arquivos, tá, então esse aqui são as portas que ele funciona, né, o NetBIOS, o famoso NetBIOS, tá. Então, aqui também tem outro para leitura de e-mail, né? Então, vai ter uma série, né, de protocolos aqui já definidos, tá, pessoal? Então, vou dar um espaço aqui para vocês verem que tem um festival, tá? Tem um HTTP seguro, né? Quando a gente usa um site que é protegido por criptografia e assim por diante. Então, tem uma série de serviços, né? Alguns específicos do Unix, tá? Mas alguns que são compartilhados com vários sistemas operacionais. E vai ter serviço de banco de dados, vai ter tudo que é tipo de serviço que vocês podem imaginar. E esse arquivo aqui, ele descreve, né, cada serviço. Reparem que tem muito mesmo, né, serviços, né, e as portas vão crescendo aqui.
né, e chega em algum momento que acaba, né, obviamente, né, as portas vão até 65.535, né, então a gente tem um limite aí por serviço, mas tem vários serviços que rodam em portas definidas, em portas de rede, tá? Então, voltando lá, né, alguns desses, né, a gente viu lá, né, o MySQL, enfim, roda na porta Tarzan 29, se não me engano, e o Bind na 53, né, o Firewall é uma ferramenta para bloquear alguns protocolos, né, sem de e-mail, né, ou seja, tem mais de um servidor de e-mail, pode ser o postfixo, o e-mail, são softwares diferentes, tá, que implementam um protocolo de send e-mail transfer protocol, tá. E a mesma coisa, existem leitores de e-mail, tipo o POP3 ou o IMAP, existem mais de um tipo de software que implementa esses dois protocolos aqui, né, e aquele formato que a gente usa terminal remoto, né, então, ou seja, o OpenSSH ou o terminal SSH. Essa é uma das formas de acessar algum servidor remotamente, tá? A gente acessa esse servidor na nuvem, por exemplo, geralmente a gente usa via terminal OpenSSH, tá? Então, a gente vai ver, né, o que vocês acabaram de ver lá eu fazendo, né, como é que eu compacto e descompacto arquivos, tá? Então, eu vou fazer isso aqui para vocês tentarem entender como é que funciona, né? Então, eu vou voltar lá para o meu diretório de downloads, que vai ter alguns diretórios, né? Então, eu vou entrar dentro do teste ali, né? Tem algumas coisas dentro do teste já, né? Então, eu quero só saber o tamanho dessas coisas para não compactar, não é muito grande, 23 metros, beleza. Então, esse diretório teste, ele está, né, como sendo um diretório com alguns arquivos. Digamos que eu quisesse compactar ele, né? Então, o Linux ele tem uma ferramenta muito poderosa que é o tar, né? E aí o tar ele é usado assim, para compactar eu tenho que dizer CVF, e aí aqui eu quero o formato, Z é de gzip e o J é o de BZ2, aquele, né, aquele outro formato. Tem mais de um formato, tá, pessoal? Reparem que aqui tem, por exemplo, um XZ, né? Então, é outro tipo, né? O mais comum do Linux é o TGZ, ou o targz, esse aqui, né? É o mais comum. Então, eu vou fazer um targz, então, eu vou botar aqui test.tar.gz e vou botar o teste ali, né? E aí, quando eu der Enter, ele vai compactar, né, todas as imagens aí e vai criar o arquivo teste.tar.gz, que é esse aqui, acabou de criar. Se a gente fizer um DU-SSH para ver o tamanho, ele vai ter aproximadamente 24 MB, né, como tinha de diretório, né, então, com imagens, a maioria das coisas que tem, ó, reparem que não compactou quase nada, né, o diretório tinha 23 MB, o arquivo compactado agora tem 22. Só que, né, como eu falei, imagens, JPEGs, elas já são arquivos compactados, né, então não tem como compactar muito. Mas se fosse tudo arquivo texto, né, às vezes reduz aí 10 vezes menor, né, o arquivo compactado. Quando eu vou descompactar, é o contrário, né, tá? Em vez de usar o C de compact, eu uso o X de extract, né, xvfz, né, e o nome do arquivo, test.tar.gz. Então, entra ele descompacta, né, tudo dentro do diretório teste, tá? Sobrepôs, né, certamente, né, o que tinha anteriormente, mas como o arquivo era o mesmo, né, reparem que ele não apaga o arquivo descompactado, a mesma coisa acontece no Windows, né, a gente pega um zip descompacta, ele não elimina o arquivo, tá? Então, é isso aí. Então, são as principais formas, né, de compactar. A gente pode usar o CVFZ e o CVFJ, né, e o J ele geralmente compacta um pouco mais, né, vou botar aqui BZ2, é geralmente o mais comum, né, então eu vou compactar no outro formato. Esse outro formato ele é um pouco mais lento, mas geralmente ele compacta um pouco mais, vamos ver se deu algum resultado. Teste.tar.bz2, né, ó, reparem que ele compactou um pouco mais, né, fez 21 MB, ele é um método mais eficiente, mas ele é um método mais lento, tá? E para descompactar a mesma coisa, xvfj, né, teste.tar.bz2, né? Ele descompacta normalmente, e para descompactar ele é um pouco mais lento também, tá, pessoal? Então, essas são as principais coisas que você tem que saber a respeito de, né? Então, como é que é a sintaxe, né? Você coloca lá CVFZ ou CVFJ, né? Como quiser, o nome do arquivo que tu quer compactado e o diretório que tu quer compactar, né? O local que tu quer compactar, a pasta que tu quer compactar. Ele vai gerar o arquivo com esse nome aqui, tá?
é só copiar e colar no outro lugar e descompactar normalmente. É óbvio que a interface também faz isso, né, de descompactar, a interface do gerenciador de arquivos, mas o terminal às vezes é muito mais rápido, né, para fazer isso. Então aqui está um outro exemplo, né, usando o XVFJ ou CVFJ, então vocês podem usar tanto para compactar quanto para descompactar, né, e o comando é sempre assim, tá, pessoal? Só tem que lembrar que sempre é primeiro o nome do arquivo e depois o diretório. Não inverter isso aqui, porque se inverter vai dar problema, tá? Muito provavelmente ele vai apagar alguma coisa que tu não queria que ele apagasse, tá? Outra coisa interessante, né, pessoal? Assim como o Windows, né, a gente, né, no Linux a gente consegue agendar tarefas, né? Então, a gente consegue agendar uma tarefa para definir alguma coisa, né, para ver alguma coisa, né? Então, o que acaba acontecendo? Existe um gerenciador, né, de tarefas, né, um agendador de tarefas. Esse cara se chama cron. Tá? E o cron, né, ele tem um comando clássico aqui, que é o crontab menos L. Acho que ele lista, né, ou só o crontab. Ah, eu não tenho nada para o meu usuário, né? Não, só crontab, não. Então, é crontab menos L. Então, ele disse que para o meu usuário não tem agenda nenhuma, né? E se eu quisesse editar, eu teria que colocar crontab menos Z. Então, ó, eu quero agendar. Então, escolhe, porque qual editor, tá? Ele recomenda que vocês usem o Nano, tá? Alguns Linux, eles te obrigam a usar o Vi, né? Usar esse editor aqui, ó. Tá? Esse editor aqui, ele é meio complicado, tá, pessoal? É meio difícil de trabalhar, né? Então, costumam dizer aí na era dos programadores que quem usa o Vi ou o Vim, né? Vai pro céu, né? Porque ele é tão difícil de usar que tu sofre para conseguir fazer ele funcionar, né? É complicado. Então, eu sugiro que vocês usem o Nano, tá? O Nano, eu vou até cancelar para vocês verem que o... Ah, acho que ele já entrou automático. Que o Nano, ele é um editor que parece o Edit do DOS, né? A gente vai digitando aqui os comandos, altos que eu não vou, né, fazer isso, né? Vou apagar tudo, mas não quero salvar. E para sair, salvar é Ctrl+X. Aí pergunta, quer salvar sim ou não? Tu bota não, não salvei aqui nesse caso, né? Então, ele disse, nenhuma modificação foi feita, né? Então, tu pode tentar editar ali o crontab. Então, como é que funciona o crontab, né? Ele já diz aqui para ti, né? E tu tem que dizer qual é a hora que tu quer agendar, né? De quanto em quanto tempo, qual o dia da semana, né? Então, tudo isso aqui, né? É a forma de tu tentar... Então, aqui, ó, por exemplo, ele está dando uma sugestão de fazer um backup todos os dias da semana, às 5 da manhã, né? Pegar o diretório de todos os usuários, aqui o home, e compactar nesse arquivo, né, /var, /home, né? Então ele está salvando, né, o diretório de trabalho de todos os usuários da máquina e colocando aqui, né? Essa é a sugestão que ele deu para mim, tá? Então, olha, como é que funciona. Minuto, hora, né, dom, mon, down. O que significa isso? E depois o comando, né? Então, o que significa isso, né? Se a gente olhar lá na tabelinha, significa o quê? Minuto, hora, o dia do mês que tu quer rodar, o mês que tu quer rodar e o dia da semana. Então, o que é o dia da semana? O dia da semana é de domingo a sábado, né? Então, geralmente, o 0 representa o domingo, né? Sun é Sunday, né? Então, que é domingo. Então, o primeiro dia da semana é o domingo e 6 vai ser o sábado, né? Ou seja, 7 dias, né? 0 a 6. Quando é o mês, então, que mês que tu quer rodar? Tu quer rodar em janeiro, em fevereiro, em março, né? E qual dia que tu quer rodar? Ou algum dia do mês. Então, o que eles fazem, né, geralmente? Eu quero rodar toda sexta-feira. Então, sexta-feira é qual? É o dia 5, né, pessoal? Então, ele vai botar 5 aqui nessa posição. Né? Importa o dia do mês, qual é o mês? Não, não importa. Então, vai ser em todos os meses. Eu quero rodar no específico dia do mês. Não, se não me importa que dia que eu boto um asterisco. Então, vai ser qualquer dia do mês. Né? E aí, aqui sim, né, eu tenho que definir qual é a hora que eu quero rodar o software, que minuto que eu quero. Né? Então, se eu quero fazer um backup, às vezes é bom fazer de madrugada. Né? Então, por isso que ali, né, no meu terminal, ele sugeriu fazer um backup 5 da manhã de todos os dias, né? E aqui é qual o dia da semana, né? Segunda-feira, né, pessoal? 0 é domingo, então 1 é segunda. Então, toda segunda-feira ele vai fazer, né, às 5 da manhã, esse cara aqui, tá?
uma vez por semana, ou seja, toda a semana, né? Só que é na segunda-feira. Podia ser 6 aqui, ia rodar sábado. Se fosse 0 aqui, ele ia rodar domingo, né? Se fosse, sei lá, 3, ele ia rodar na quarta-feira, e assim por diante, né? Então, a gente tem que especificar certinho aqui que dia que a gente quer que rode, né? Se a gente quiser que rode todos os dias, segunda, terça, a gente vai botar um asterisco aqui também, né? Aí ele vai rodar todos os dias às 5 da manhã, todo dia do mês, qualquer, né, mês, e qualquer dia da semana, ou seja, todos os dias da semana. Então ele vai rodar em todos, e aí vai fazer esse comando aqui, salvar o arquivo atualizado, né? É bom escolher um horário, né, que a máquina não esteja sendo usada, né, fazer um backup desse tipo aí, né, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, né, a sugestão principal é essa, né, que ele fala sobre aquilo, né, do crontab, como é que eu edito, né, que é o que eu estou fazendo ali naquele momento, né, estou editando, vou dar um Ctrl X e sair de novo, né, não instalei nada no crontab. O L é para listar, se eu tenho alguma tarefa atual a ser rodada, né, e geralmente, né, o pessoal diz que alguns Linux tu tem que usar o V, né, para editar o crontab. Então, se quiser aprender sobre o V, eu deixei o link aqui, tá? Para identificar como são os atalhos do V, né? Porque o V tem dois modos, tem um modo de comando e tem um modo de edição, né? Então, a gente tem que aprender a usar o V aí. Eu uso bastante, tá? Estou acostumado, mas vocês que são iniciantes não devem ter noção nenhuma de como que se usa o V. É bem complicado. Então, assim, né, a gente pode fazer backup. Então, a gente acabou de ver o exemplo de backup, né, que ele está dando algum exemplo de comando de backup também. Ele sugeriu que tu possa usar o NoHub, né, que é um comando que mantém a coisa em execução, né. Então, mesmo que tu desconecte, né, do terminal, ele mantém fazendo aquele comando que tu deixou. Então, esse cara aqui é para que o comando continue, né, a ser realizado, mesmo que tu feche o terminal, tá? E se é comercial é para rodar em background, tá? Então eu posso usar o e-comercial para não prender a linha do terminal, né? Para eu continuar usando o terminal. Aqui ele dá uma sugestão de uso de backup de todos os dias, todos os meses, todos os dias do mês, 4 da manhã, para fazer um backup aqui com a data no meio, né? Com a data, arquivo, data e targz desse arquivo aqui. Ou seja, para identificar que o backup foi feito tal dia, né? Então, só que aqui ele vai rodar um por dia, né? Então tem que ter cuidado também como é que a gente faz. E se a gente não sobrepõe os arquivos, né? Porque senão a gente pode acabar enchendo o disco da nossa máquina, né? Fazendo backup todo santo dia e mudando o nome do arquivo, que é esse caso aqui, né? Mudando o nome do arquivo compactado. Se esse arquivo compactado tiver 200 MB, no segundo dia tiver 210, 250, daqui a pouco vai aumentando, rapidinho, né? Em um ano tu preencheu a máquina de só arquivos de backup, né? Então tem que geralmente fazer uma limpeza cíclica, né? Manter só os últimos 7 backups, né? Ou os últimos 3 backups, de preferência não sempre no mesmo disco, né? Porque se tu perder, se perder o disco, perde tudo igual. Então tem que tomar cuidado com o que tu tá fazendo, né? Bom, então aqui está a sugestão, né? E aí ele fala aqui dos passos, né? Então como é que funciona se tu fosse usar eu coloquei os passos do VI, né, Tab "-Z", vai para o final do arquivo, pressiona a tecla I para inserir dados, né, cola o comando, né, copia aqui, cola o comando, perdão, e depois aperta ESC para entrar de volta no modo de comando do VI e digita WQ, que seria write and quit, né, ou seja, gravar e sair. Então ele grava e salva, né, grava e sai, perdão. E aí fica instalada a tua nova tarefa aqui, né, do Tab, tá? Seguindo aqui. Então, outra coisa importante no Linux, pessoal, são os logs do sistema, né? Então, a gente saber identificar onde é que estão os problemas, né? Caso tenha algum problema, caso tenha alguém acessando a minha máquina, eu quero saber quem foram as pessoas que acessam a minha máquina, né? Então, aqui no meu caso, perdão, eu não tenho ninguém além de mim acessando a máquina, pode estar leste, ele vai mostrar, né, todos os usuários que acessaram a minha máquina, né? Então, ele fez o login do Gerson, né, dia 30, depois o último que eu fiz foi há 6 dias atrás no Linux, né, e o último reboot que eu fiz, né, 24 depois, né, e ele diz há quanto tempo que a máquina está ligada também, né? Então
a ideia principal é que tu consiga ver quem que acessou tua máquina, né? E também tu pode, além disso, verificar outros logs, né? Por exemplo, se tu tem um servidor de e-mail, né? Então, quem foi as pessoas que acessaram o e-mail? Se tu tem um servidor de página, quem foi o endereço de IP que acessou as páginas, se as páginas deram algum erro, né? Então, se eu tive algum erro de inicialização da máquina, se eu tive algum erro no meu servidor de banco de dados, né? Se eu tive algum erro de autenticação, né? Então, quantas vezes a pessoa errou a senha, ou que estão tentando acessar através de algum usuário aí, então errando várias vezes a senha, então eu posso identificar de onde vem essas tentativas de login, né? Então a mesma coisa serve para esse last que eu dei, justamente para pegar esse log aqui, né? Então esse last, reparem que ele já fala que pegou o WPMP, né? Ou seja, ele vai identificar quais foram as últimas pessoas que fizeram login, né? E tem aqui, né, o yum.log é os últimos comandos que tu deu no yum. Tem a mesma coisa, apt log também, né, no caso do Debian, aí para ver quais são os últimos comandos que tu tentou instalar de bibliotecas aí, tá? Então, basicamente isso, né, é importante a gente saber. Então, aqui ele mostra, né, como é que eu procuro algo específico, né? Então, posso usar aqueles comandos que a gente já falou anteriormente, o laser, more, cat. O tail eu não mostrei para vocês, né? O tail é interessante, né? O tail é assim, ó, se tu tem algum arquivo crescendo, né? Esse tail-f, ele segura o terminal, né? Deixa eu voltar ali, acho que esse aí é até interessante mostrar para vocês. Vou dar um exemplo, assim, ó. Digamos que eu tenho um arquivo de log, tá? Que está crescendo. Então, vou criar aqui um mkdpmt, vou criar lá um eixo, a gente fez teste, para o arquivo de arc.log. Tá? Então, meu arc.log está lá, né, com esse único. Então, a primeira coisa, eu vou só abrir um outro terminal para a gente ter dois, né? Uma nova aba. Perdão, tem que aumentar o tamanho da fonte aqui para vocês poderem acompanhar, né? Beleza. Então, se eu der um tail-f no arquivo de arc.log, né, ele vai mostrar que tem isso aí. Só que reparem que ele ficou com o terminal preso. Então, se eu adicionar, né, digamos que esteja adicionando alguma coisa no arquivo, né, test2, né, algum serviço de log está fazendo esse cara crescer, né, e o arquivo.log, reparem que lá ele vai mostrar que cresceu. Então, ele vai mostrar on the fly, né, o arquivo crescendo. Se um outro processo está escrevendo, 3, 4, e assim por diante, né, vou fazer vários 4 aqui, né, o que acaba acontecendo? Ele vai mostrando, a forma que vai crescendo, né, e para sair é Ctrl+C. Tá? Então, vocês podem ver algum arquivo que esteja crescendo na máquina de vocês usando esse tail-f. O tail também é interessante se quiser ver as últimas 5 linhas, né, do arquivo. Se quiser ver as últimas, sei lá, 10 linhas, nem sei se tem 10 linhas, né, mas tem. Né? E também tem um outro comando que é interessante, tá? Que é o wc-l, né, que te diz quantas linhas tem arquivo. Esse arquivo tem 11 linhas, tá? Então, tem alguns comandos, assim, que são interessantes a gente saber, né, para ter noção do tamanho do arquivo, tá, pessoal? Vamos lá, agora vamos começar a entrar na parte que interessa, né, que é um pouco mais legal, né, falar sobre redes no Linux, né? Então, como é que funciona a rede no Linux, né, pessoal? A gente tem mais de um tipo de interface, tá? Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho, além da interface de rede, que nem está conectada aqui, que é a Ethernet, tá cabeada, não está conectada, eu uso uma interface de Wi-Fi, né? Então, se fosse uma interface de rede, ela seria essa interface ETH0, geralmente, né? Que é o Ethernet, geralmente é a abreviatura de Ethernet. Ethernet 0, ou seja, o primeiro dispositivo Ethernet, tá? Então, no Linux, como ele é um servidor, né, tu pode ter mais de uma placa de rede, tu pode também ter uma placa de rede com mais de uma instância, né, assim, ou seja, ter uma placa de rede para mais de uma rede, ou seja, para uma rede 1 e depois para uma rede 2, né, e a mesma placa de rede ter dois diferentes IPs, tá? Então, isso é comum. Como é que eu vejo, né, os IPs da minha máquina e tudo mais? Vou dar um clear aqui, tá? Então, o comando mais clássico é o ifconfig, né? Então, reparem que esse aqui é o padrão, né, o lookup, né, é um loopback, né, o clássico do sistema. Aqui ele tem uma outra interface, tá, de algum outro dispositivo.
Mas a minha interface mesmo é essa aqui, tá? Então, essa interface aqui é a minha interface de rede, tá? Poderia dar um comando para lembrar, né, LSPCI, qual é a placa, né, que eu tenho aqui, e ele vai mostrar, né, as diversas coisas, mas eu vou tentar pegar só por wireless, né? Será que tem? Não, wireless. Não, Wi-Fi, então, será? Também não achou. Intel. Vai ter muita coisa. Mas certamente ela vai estar aqui em algum lugar. Vamos ver se eu acho. Não, não apareceu. Bridge periférico. Chipset, não achou. Não achou, pessoal. Não achou mesmo. Deu até alguns erros aqui, canal deve ter erros, né? Deu problema. Bom, não consegui ver minha interface, né? Mas tem outra opção. Se não for com ifconfig, se for wireless, né? Tem que dar o iwconfig, né? Aí ele mostra, né? Ó, dispositivo wireless, é esse aqui, WLPCO0. Estou conectado aqui na Area Network, né? Ele fala qual é o meu access point, né? Qual é a minha taxa de bits aí, etc. E tal, qual é a qualidade do sinal, tudo mais, tá? Então, são as duas formas, né? Reparem que aqui no ifconfig também é muito similar, só que aqui no ifconfig ele me dá o IP que eu tenho, né? O IP de broadcast, anti-mask, e a gente consegue ter uma ideia, tá? De como é que as coisas funcionam. Então, o IP da minha máquina aqui é esse cara aqui. Voltando lá. Então, né, a forma de ver é basicamente essa. Como é que, né, que a nossa rede funciona, tá, pessoal? A gente tem um endereço de IP, né, e a gente tem um gateway, né? Então, a gente tem uma rota padrão, né? A nossa máquina faz o quê? Você dá um route-e, vai mostrar que o meu gateway padrão, que o meu roteador tem esse IP aqui, né? 92.168.2.1, né? Então, se eu fizer um ping lá, para ver se meu roteador responde, ele responde, tá? Essa forma padrão para saber se as coisas estão funcionando. Mesmo que as coisas não resolvam nomes, né? Porque como é que funciona? O IP é a forma direta de endereçamento. A forma indireta de endereçamento é pelo nome, né? Que nem a gente faz lá, ping www.google.com, né? Ele vai pingar o Google, né? Ele resolveu o IP do Google, que me identificou. Como é que ele faz esse processo de resolução? Pegar esse nome aqui e converter para esse número. Ele usa, né, a consulta do DNS. Então, tem um servidor, né, de DNS que a gente tem que consultar. Então, nas nossas máquinas Linux, isso aí fica no barra, etc. Como sempre, né? Tudo de configuração fica no etc. Então, o resolve.conf é o lugar onde fica a definição do meu DNS. Então, reparem que aqui, ó, ele não tem nada, né, definido. Ele está dizendo que o meu DNS aqui, ó, é esse cara aqui. O que não está certo, né, pessoal? Ou seja, ele deve estar pegando automático, tá? O meu DNS server. Então, o que seria o correto eu colocar aqui? Né? Colocar um número de um servidor de DNS. Ele não deixa, tá? Read only, né? Então, reparem que eu tenho que ter permissão de root para rodar esse cara aqui, para mexer nesse cara. Sudo, tal. Senão eu não consigo acessar. Agora sim. Então, digamos que eu quero colocar um name server aí do Google, né? 8.8 ou name server 8.8.4.4, são os clássicos do Google, né? Salvar e sair. Sair está salvo. Então, agora, se eu pedir um ping para o Google, né, ele vai consultar aquele cara lá primeiro. Né? Olha, reparem que ele já não deu, já não conseguiu fazer. Ó, agora ele conseguiu. E reparem, pessoal, olha, reparem. Quando eu perguntei para o DNS que eu tinha antes, ó, deu esse IP. Quando eu perguntei para o novo DNS, ó, deu outro. Já não deu mesmo, né? Então, reparem que esse aqui deu S07, esse aqui deu S08, né? Então, mudando, às vezes, o servidor de DNS, tá, pessoal? A gente muda as resoluções, tá? Isso acaba acontecendo, é normal. E reparem que quando eu mudei, a primeira vez ele demorou, né? Ele demorou para resolver. Quando eu fiz isso aqui, ele demorou, ele fez a consulta,
trocou, né, o endereço, não é nem mais o mesmo que era antes, né? Repare que mudou completamente os dois últimos, o 28.4 e aqui é o 62.100. Então, isso acontece, tá, pessoal? Como é que eu posso consultar, né, um servidor de domains? Tem um comando aqui chamado ms lookup. Esse cara eu tenho que dizer qual é o server. O server que vai me responder é o 8.2.2.8, tá? Agora eu digo, eu quero www.bol.com.br. Aí ele vai consultar e vai me dizer. Tá? Ele demora um pouquinho, às vezes. Só consultou. Então, né, o bol.com.br, o nome dele é conhecido por esse cara aqui, conteúdo.ol.anal, o endereço é esse aqui. O endereço IPv6 é esse aqui, né? Ou esse aqui, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? A gente consegue consultar, tá, pessoal? O kit aqui vai ser, não, é exit, tá, exit vai ser. Então, né, é uma das formas de eu consultar, né, os endereços de IP aí, de algum determinado site, eu quero saber qual é o IP, tá? Então, eu repare, né, que o bol é, na verdade, esse cara aqui, e esse cara aqui é esse IP aqui, né? Então, se a gente tentasse acessar esse cara pelo site lá direto, né, pessoal, http, // esse cara aqui, provavelmente vai abrir um site genérico aí do UOL, né? Ou não vai abrir nada, vai dar um erro. Ó, entrou no site genérico do UOL, me direcionou para o UOL, 404 é algum erro, tá? Ó, jogou automaticamente, não conseguimos acessar o seu site, tá? Isso é comum de acontecer, tá, pessoal? Quando a gente tenta navegar direto com o IP, tá? Porque às vezes um único servidor tem mais de uma página, né? Esse IP aqui, ele tem vários sites dentro do UOL. Vai ter o conteúdo.ol, vai ter o bol.com.br, vai ter, enfim, e todos são o mesmo IP, tá? E aí, quem diferencia isso é o Apache. Quando eu digito bol, cai num site. Quando eu digito UOL, cai no outro. Né? E aí, porque lá dentro do Apache são várias pastas separadas, né? Tem 50, 100 sites dentro de um único IP, né? Então, isso é comum de acontecer, tá, pessoal? Então, vamos lá, mudando, né, que a gente conseguiu ver o DNS, conseguiu acessar, né, que ele fala de alguns comandos, né, para tu fazer a configuração que nem eu fiz manualmente lá. Eu só vou apagar a minha configuração que eu fiz aqui. Cadê? Esse cara aqui eu vou apagar. Então, eu vou apagar essas duas linhas que eu acrescentei aqui, né, deixar como estava, bonitinho. Né, e se eu fizer de novo aquilo, ele volta a ser o que é. Né? Pronto. Vamos lá. Voltando ao. Então, né, a gente também tem como verificar, né, que esse ifconfig ele funciona meio como o ipconfig do Windows, né? Então, o Windows tem um comando chamado ipconfig, então ifconfig significa configuração de interface, ou seja, interface configuration, né? É uma abreviatura, né? Então, no Windows a gente usa ipconfig, tá? Abre o CMD ali, abre o MS-DOS e digita, né? Netstat, tá? Netstat é legal, é um comando que mostra quais são as portas que estão abertas, né, no meu servidor aqui, né? O que eu estou estabelecido? Eu estou estabelecido num site aqui, né? Então, quando eu faço assim desse jeito, né, ele fica mostrando quais são os servers que eu estou conectado, quais são os sites que eu estou conectado aqui, né? Vendo que apareceu o UOL, etc. Apareceu, né? Só que foi a forma de não demorar tanto aqui, né? Porque aqui ele ficou, reparem que depois ele listou um monte de coisa aqui, que são outros serviços do Linux que estão rodando, né? Então, eu estou conectado também no site, né, do Meeting, né, e dos vídeos e tal. Então, geralmente o que a gente faz é usar o AN, né, e bota um more aqui, né, para ele segurar a tela, para ele não resolver o nome, né, ou seja, eu estou conectado aqui provavelmente no Meet, né, e esses IPs aqui são do Meet, enfim, talvez seja até a IP de alguém de vocês aí que também esteja na sala, né, que vocês também estão recebendo meu vídeo, assim por diante. Então, tá todas as minhas conexões estabelecidas, né, algumas estão esperando fechar e algumas estão estabelecidas, tá, então isso é normal, tá, mas a gente consegue ver todas as conexões, né, tanto de protocolo TCP quanto de UDP, né, ou seja, se estivesse baixando aí um vídeo e tal, provavelmente seria via UDP, tá, então isso acaba acontecendo normalmente. E aqui também ele está falando sobre, né, os arquivos que ele tem aberto aí, né, o meu Linux que tem aberto e o Unix mantém abertos aí, tá. Esse é um procedimento padrão, tá. Então, vamos lá. E uma aula. Netstat acabamos de ver. LSOff, quais são os arquivos que estão abertos? Né?
Então, esse cara mostra os arquivos que estão abertos e qual é o... Nossa, muita coisa aberta, hein? E quais são os, né, os processos que estão usando, né, esses arquivos. Reparem que tem muita coisa aberta, né? Então, ele mostra ali que meu Chrome está aberto, ó, tá, esse cara está aberto, o Chrome está usando, provavelmente, né? Qual é o tamanho do arquivo, né? Então, reparem que tem algum outro arquivo aqui grande, ó, maiorzinho, e assim por diante. Então, tá, tudo que está aberto, aí, algumas bibliotecas aí estão abertas, tudo que é userlib aqui, lembra, a biblioteca, né? Então, softwares estão usando as bibliotecas dinamicamente, então a gente consegue ver tudo que está aberto na máquina. Isso é interessante, né? Isso aí vai limitar também a saber quais são os arquivos que tu não pode apagar, né? Mas é importante saber os que tu não pode apagar para não apagar uma coisa que faça algum software funcionar, né? Então, eu já mostrei esse para ver qual é o teu gateway, né? A gente também pode adicionar alguma rota, né? Ah, aqui ele diz que tu pode ver IP route list também, né? Isso eu não fiz. IP route list. Ele mostrou aí, né? Qual é a minha rota. A principal é essa aqui, né? Default, via minha placa de Wi-Fi, né? Então, e a métrica é essa. E, basicamente, aqui ele mostra a minha rede, né? Como sendo uma rede local aqui, e o meu IP de fonte é esse aqui. Tá? Então, basicamente é isso, tá? As rotas que a minha máquina vai usar para sair. Uma outra coisa interessante de fazer, que não está nos slides, mas é o trace route, né? E aí eu coloco, eu quero saber como é que eu chego no google.com, né? Aí ele vai mostrar, ó, tu vai primeiro para esse IP, depois vai para esse, depois vai para esse, depois vai para esse, para esse, para esse, para esse. Só não mostra no mapa, né, onde é cada coisa, né, mas aí, ó, e aí aqui no 11º salto eu cheguei, né, e ele mostra os tempos, né, que levaram até eu chegar lá, né, então o trace é muito interessante, tá, pessoal, né, se eu fizer um trace, né, para um site aqui do meu provedor, tutorial.net, né, vai ser mais curto, né, provavelmente, acredito eu. Opa, se perdeu, não conseguiu. Não foi mais curto, hein? Vai ser, será? Tá demorando mais do que por Google. Tá fazendo a volta ao mundo. Isso que é interessante, que às vezes tu vê, né, que ele se perde, vai para fora do Brasil, depois volta, né? Porque o próprio site do provedor pode não estar hospedado no Brasil, né? E eu nem sabia disso. Então, o site do provedor provavelmente não está aqui, na infraestrutura local. Tá, vou dar um Ctrl+C, né? Cancelei, vetorialnet.com.br, aqui. Vai para fora também? Vai para fora, acho que também, hein, pessoal. Esse que seguiu a mesma rota aqui, ó. Tem um cara que não responde na quinta Hope, depois ele vai para esses caras aí e vai-se embora. Então, o site do provedor, né, repare, não está hospedado nem no Brasil, né? Então, isso é interessante também, que tu acaba descobrindo que os caras nem têm máquina, né, nem tem servidor local aqui, não tem nenhuma máquina dentro da infraestrutura deles. Bom, então, né, a gente pode adicionar rotas padrões, como eu falei, né, colocar ou apagar alguma rota, né, só que se tu apagar alguma rota, possivelmente tu pode ficar sem navegar, né, no nosso caso aí, no meu caso aqui, que eu só tenho uma rota principal, né, só tenho uma conexão direta Wi-Fi, não tenho outra secundária. Se fosse um servidor, poderia ter um backup de link, né, ou seja, um enlace secundário para cair o site através de um IP, tem o segundo, né. Ping, a gente acabou de ver, né, como é que faz o ping para determinados, e para cancelar o ping é só apertar Ctrl+C. Então, a gente pode ser bloqueado no ping por algum firewall? Pode, tá, pessoal? Isso é uma alternativa que aconteceu. Então, ele diz, vocês podem tentar usar o hping, né, que é um segundo analisador. Eu nem sei se eu tenho esse hping aqui instalado. Reparem que eu não tenho, né, então tem que dar um sudo apt cache search hping 3, deve ser esse cara aqui. Sudo apt get install. Nunca usei isso aqui, vamos ver o que é o hping. Instalando, quero. Baixando, instalando. Hping google.com. Hping 3, então, é isso. Opa. Not permitted. Para fazer isso eu tenho que ser root. Agora foi.
Então, será que se eu acessar o site do Google de algum jeito aqui, ele vai logar algo ali? Dá um ping aqui, vamos ver se aqui não muda nada. Mas é uma opção, né? Então, eu acho que ele deve estar fazendo alguma coisa. Eu dei o Ctrl+C aqui, ele fez, ó, tive 100% de perda, né? Então, não funciona, eu não sei usar, na verdade, esse hping adequadamente, né? Hping 3 menos real, ver se tem algum exemplo aí que mostra, né? Então, é um tipo de software que pode mandar uma certa contagem de pacotes, né, do modo faster, modo fluid, né, qual é o tipo de saída que tu quer, se tu quer que ele faça bip, até isso, a cada pacote recebido ele faz um bip aí na tua máquina. Que tipo de protocolo tu quer usar, né, RAW IP, quer usar ICMP, quer usar o SDP, quer fazer scan, né, ou seja, que ele dá um exemplo, né, de como escanear um host, né, um site, por exemplo, modo de escuta e assim por diante. Tem uma série de opções, sabe, esse software. É uma alternativa ao ping, tá? E ele faz traceroute, pelo jeito também, ó, viu? Então, tem essa opção também, tá, pessoal? Vamos lá, seguindo os slides aqui. A ferramenta do host também, né, é um utilitário para realizar pesquisa de DNS, o DAIG e o NS Lookup. Então, o DNS Lookup eu já mostrei para vocês. Então, se você quer saber qual é o host, google.com, vou botar o www na frente, para ver se ele vai resolver. Já resolveu, né, rapidinho. Se eu colocar o DAIG, www.google.com, ele também resolve, de uma outra forma, né? Então, ele tentou identificar, identificou aqui o IP, né, qual é a resposta que foi dada pelo servidor, tá? Então, são formas de fazer, que nem eu fiz com o NS Lookup, né? A gente pode fazer NS Lookup também, né? Ele também responde mais ou menos dessa mesma forma, tá? Então, é a forma com que ele pode responder, tá, pessoal, as resoluções de nomes aí no caso, tá? Então, é a forma mais fácil de converter um nome para um endereço de IP, tá? E tu pode escolher o servidor aqui, como ele escolheu o 8888 para resolver esse endereço. E aqui a mesma coisa no DAIG, né? Ele escolheu o 888 para tentar resolver esse cara aqui, tá? Então, isso acaba acontecendo. O Nmap, tá? O Nmap já é uma ferramenta mais avançada, nem sei se eu tenho falado bem. Então, o Nmap ele serve para escanear as máquinas, né? Então, vou botar o meu IP aqui, o 92.68.2.1, ele vai escanear a minha máquina. Ele fez isso muito rápido, porque é a máquina local. Então, repare que a minha máquina já tem instalado todos esses serviços aqui. Eu nem sabia que eu tinha Telnet aberto, nem o serviço de Apache instalado, compartilhamento de arquivos instalado. Então, tem uma série de coisas, né? Então, minha máquina tem até acesso remoto, ó. Se eu colocar aqui CCH 192.68.2.11, né? Quero acessar com o usuário root, será que ele deixa? Eu com recusado. Não está aberto, então. Não deu, não. Se for localhost, eu vou botar 127.7.7.1, que pela também não tem. Então, olha, mentiu para mim aí que tá a porta de SSH aberta aí, não tá nada. Se não tá SSH, não deve estar nem Telnet aberto. Isso aqui, claro, eu testei no meu gateway, né? Eu testei no meu servidor aqui, eu testei no meu modem, olha lá. Agora tentou conectar no meu modem, tá. Então é o meu modem, na verdade, eu testei no gateway. Então repare que o meu gateway, olha lá, o meu roteador, tem todas essas coisas abertas aqui, eu nem sabia, né? Então, na verdade, o Nmap serve como uma ferramenta de scan, tá? Então, você pode usar isso. Se eu quiser tentar identificar qual é o sistema operacional do meu modem, eu boto "-o", ele tenta identificar. Eu preciso, para fazer o fim, eu preciso de root. Então, vamos lá. Em alguns casos, eu preciso de root. E quando eu peço para detectar o tipo de SO, ele detectou, ó. Device General Purpose, ele é um Linux, ó.
Então, a tendência é que ele tentou descobrir. Vamos ver se ele consegue descobrir, né? Interessante seria, porque eu tenho outras máquinas aqui na rede. Deixa eu ver se eu consigo identificar um ping 168.2. Eu acho que é 2, né? Outra máquina, é essa aí. Vamos lá, vamos ver se eu botar um nmap aqui. Menos O, que detecta. Mesma coisa, tem que ser root para fazer a detecção. Tudo. Vamos lá, ver se ele detecta se essa máquina é Windows, o que é essa máquina. Eu não lembro o que é essa máquina. Acho que pode ser um dessas máquinas minhas ou da minha esposa aqui que são Windows. Ou pode ser algum celular também que está conectado na rede. Então teria que identificar. Opa, ele identificou que é chance. Tantos por cento isso, tantos por cento aquilo, só que essa string aqui ficou feia, hein? Ficou feio mesmo, não deu nem perceber que software que possivelmente é. Mas ele tentou detectar, ó, ele detectou que tem isso aqui aberto, ó, e disse que é desconhecido, né? As match for host. Então ele não identificou 100% qual é esse. Né? E tu pode tentar também ver, né, quais são os hosts que estão, né, usando esse comando do ARP, tá? Quero ver se ele detecta a minha própria máquina aqui, como sendo o Ubuntu. Vamos ver se ele detecta a própria máquina. Se ele diz que é Linux também. Ó, essa ele disse que é Linux, né? Então ele, ó, rodando Linux, kernel, tal, né? Então ele consegue detectar. Então, e reparem que ele já, né, identificou algumas coisas aqui, ó. Device é um general purpose, pode ser uma webcam, pode ser um telefone, pode ser um storage, né? E é um Linux aqui, tá? Então isso aí pode acontecer, tá, pessoal? De tentar detectar. É um software de varredor de portas, tá? O pessoal que é da área hacker aí usa bastante. Então aqui ele está dando alguns exemplos aí, né? O cara fez o Nmap da Amazon, né? Você pode fazer isso aí, Nmap na Amazon. N com N, é com Q. O que vai dar? Às vezes demora, né? Porque o site dos caras está longe, né, pessoal? Então ele vai... Às vezes eles bloqueiam, né? Também tem algum firewall, né? Repare que pode demorar e além de demorar pode não responder. Então, vamos ver se ele tem algum retorno rápido. Senão a gente segue a aula. Vamos seguir a aula aqui. Depois do Nmap, né? Ele tem essa opção de tentar detectar, né? O sistema operacional, que foi o que eu mostrei para vocês aqui, né? E ele deveria dar os percentuais, que nem ele deu aqui, ó. Tem um cara que ele detectou como... E a gente pode tentar escanear mais. Como esse cara da Amazon está demorando, eu vou tentar mandar ele escanear toda a minha rede aqui. Nmap, só que com sudo 192.168.2.1 até o último endereço, 254, menos O. Vamos lá, se ele faz de todas as máquinas. Né? Então, pode dizer assim, onde que inicia, onde que termina. Né? Então, ele vai tentar fazer a varredura na rede inteira aqui de casa, né? Como é tudo local, a tendência é que o scan rode mais rápido, né? Do que ir lá para a Amazon, por exemplo, né? Não quer dizer que vai ser tão rápido, né? Mas porque eu estou mandando ele examinar como se fossem 253 máquinas, né? Que se elas existissem na rede, né? Então, sabendo um conjunto de endereços de IP, né? A gente pode tentar detectar aí todas as máquinas de uma rede. Por exemplo, se eu estou na rede do meu trabalho lá, eu quero saber quantas máquinas tem, esse sistema que está rodando, isso aí tudo a gente pode utilizar, fazer via Nmap, tá? Vou deixar rodando para ver se daqui a pouco ele sossegue e define. Pessoal, o que eu tinha para hoje para vocês era isso.